Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham também nessas grandes oportunidades que são as lives. É sempre uma honra, é sempre uma alegria nós estarmos aqui e quem sabe, através do Evangelho de Jesus, levarmos mensagem de positivismo, de luta, de coragem, enfim, trazermos essas grandes verdades para que os nossos dias sejam mais amenos, cuja proposta individual seja exatamente luta, trabalho, mas sempre amparados por um Deus que é Pai bom e justo e também auxiliados por toda uma estrutura, evolutiva, uma estrutura que conspira para o bem, que são todos os filhos voltados ao princípio que é o crescimento, que é a transformação, que é a consciência de Deus nosso Pai. Então, o nosso objetivo é trazermos, através do Evangelho, essas grandes verdades e que elas sejam a cada um de nós, não digo um remédio, mas que elas sejam a cada um de nós um fortalecimento para que a gente, principalmente nesses dias, continuemos firmes nessa proposta que ela é eterna e grandiosa. A gente sempre lembra também, dos nossos telefones, o nosso WhatsApp que nós temos aqui, que é o 996436942, tem o telefone fixo, o 31968929, todos os veículos, todas as portas que se abrem através das mídias. Então, dúvidas, perguntas, questionamentos, sugestões, nós estamos aí para que junto com todos vocês a gente possa se ajudar e a gente possa fazer um bom trabalho. Então nós estamos abertos, só depende da boa vontade. Bom dia, Antônio, bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. É uma satisfação sempre quando nós estamos aqui, porque tiramos um momento no dia para conversarmos um pouco sobre as questões espirituais, Questões que fazem parte do nosso eu, de quem nós somos. Questões importantes para definir os rumos da nossa vida, ou pelo menos para muitas vezes redirecionar, se não definir, redirecionar. Porque todos nós precisamos desse redirecionamento, precisamos rever comportamentos, rever pensamentos, para chegarmos àquele ponto da vida em que nós desejamos uma vida, eu não digo uma vida plena e sem sobressaltos, porque é próprio da onde nós estamos, mas que nós tenhamos a certeza do que nós estamos fazendo e a quem nós estamos obedecendo, que não percamos mais tempo dentro dessa nossa jornada. E para isso é fundamental a compreensão do Evangelho. Então a gente sempre traz o Evangelho, traz o Livro dos Espíritos como base de apoio das nossas conversas, para que, através desse caminho, dessa iluminação, a gente possa fazer essa transformação que foi dito, esse reposicionamento da vida, que é o que a gente realmente necessita. E para isso, houve tempos onde que era difícil, tu ter acesso à verdade, tu ter acesso ao conhecimento, há anos atrás, bastante tempo, digamos, para aquela pessoa que buscava, era muito difícil. E hoje a coisa se tornou muito prática e muito fácil, até não só pela questão das mídias, mas também pela questão da própria inteligência artificial, que através do avanço da ciência, do avanço de todos esses mecanismos, poderíamos assim dizer,
né? Existe um local, né, que todo conhecimento humano ele está ali. Então, qualquer coisa que nós queiramos, né, verdadeiramente é muito fácil. Então, por isso que hoje, né, como tu vinha dizendo, Antônio, da necessidade da gente se posicionar, e hoje, então, tendo essas facilidades, não há mais o porquê, digamos assim, nós ficarmos omissos, ficarmos alheios a tudo isso. A partir do momento que tu busca informação, tu vai ter. E o interessante é que essas mídias, né, a própria inteligência artificial, eles trabalham, digamos, com esses fatores, né? Ou seja, se tu for buscar um assunto, o próprio celular, a própria programa, ele vai te trazendo mais assuntos, né? Por exemplo, se tu vai lá procura um sapato, tu vai ver que depois de um tempo, né, tu vai receber no teu celular ofertas desse sapato. Então, claro que a gente vai ter que ter essa grandeza de alma de saber o que tu está buscando, mas qualquer nível que tu for buscar, né, vai te ser dado. Então, são tempos onde que a gente tem essas facilidades. E, como tal, também não vai ser fácil para nós dizer, eu não sabia, né? Naqueles tempos lá, uns 500 anos atrás, quando que era tudo proibido, né? Tu ia para as fogueiras, se tu quisesse qualquer coisa diferente, era uma coisa. E hoje não. Então, hoje não tem como tu dizer... eu não sei, eu não quero saber. Simplesmente vai ser uma omissão da tua parte, né? Nós conversávamos essa semana sobre algo bem parecido com isso, que através de várias fontes tu obtém conhecimentos ou informações que vão numa mesma direção. Então, às vezes nós saímos dos livros espíritas e acabamos consumindo outras coisas e elas nos falam dos mesmos caminhos. Quer dizer, os mesmos caminhos não, os mesmos objetivos. Os caminhos são diferentes, porém os objetivos são os mesmos. Eu acho interessante isso porque todo mundo tem acesso, como tu disse, a essas questões, a essas informações. E tu citaste agora, né, que uma vez o cara ia para a fogueira. Realmente, 300, 400 anos atrás, o que nós estamos fazendo hoje, nós estaríamos condenados. Já nem faríamos mais, né? Já há muito tempo já teríamos sido excomungados no mínimo, teríamos sido queimados. Quando, na verdade, o que está se propondo é uma discussão sobre os preceitos da vida. Porque muitas vezes o que nós estamos trazendo é o que todo mundo busca. Suprir aquele vazio daquela vida repetitiva e sem sentido. O que é uma vida repetitiva e sem sentido? É fazer as mesmas coisas e obter os mesmos resultados, e esses resultados não me satisfazem, muito pelo contrário, eles vão me deixando cada vez com um buraco interno maior, onde eu continuo buscando as mesmas coisas para fechar e ele só aumenta. Ou seja, é o sentido que a gente dá para a nossa vida. O sentido que a gente dá para a nossa vida, ele não é o sentido do ter. Todo mundo repete, caixão não tem gaveta. Isso a gente sabe. Em compensação, a gente passa a vida ajuntando e fechando ao nosso redor coisas que não são nossas, mas de uma forma doentia mentalmente, a gente não percebe. Existe uma luta entre o que nós queremos espiritualmente e o que nós fazemos materialmente. Esses caminhos eles não se encontram, porque normalmente não se encontram, né? Porque nós fazemos coisas diferentes, eles nos causam sofrimento espiritual, esse vazio todo que a gente passa.
e que as maiores doenças do nosso tempo são as doenças da alma. Então, nós estamos precisando, e essa semana agora começou a sair reportagens na Zero Hora, cada dia da semana, sobre uma religião específica, sobre a questão, principalmente, do jovem identificado com determinadas religiões e até o sem religião, os porquês, o que está levando eles a essa busca e as escolhas que eles estão fazendo. Então, são pontos que vêm à tona para que a gente discuta, reflita, organize, porque quanto mais nós falamos sobre isso, mais nós nos entendemos individualmente, nós nos estruturamos e fazemos com que essas nossas buscas elas tenham uma base. Ah, eu estou indo atrás de não sei o quê por causa disso. Então, a necessidade, eu falei antes da questão do evangelho, o evangelho é igual para todo mundo, né? A não ser para aqueles que não são os cristãos, mas para todos que são cristãos nas diversas segmentos do cristianismo que existem, todos eles se baseiam no evangelho. Então, esse estudo, esse entendimento, ele é importante para todos nós, para que aquele objetivo comum ele seja realmente alcançado, mesmo que a gente vá por alguns caminhos diferentes. Mas a ideia proposta por Jesus, ela é a mesma sempre, né? É a tal ponto que ele não propôs religião nenhuma, né? E ele reduziu tudo em dois princípios muito simples, básicos e grandiosos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar, né, ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão nisso, né? Então, se sou filho de Deus, né, eu carrego dentro de mim o princípio, que é o princípio do amor e do equilíbrio, que é a vontade do Pai. Então, se eu carrego isso dentro de mim, né, o trabalho a ser feito não é mais correr atrás, e sim, né, mergulhar, cavocar, né, dentro de ti mesmo e trazer esses valores à tona, porque esses valores, eles são, como foi colocado, eles são eternos e são simples. Então, às vezes, nós ficamos correndo atrás, nós ficamos seguindo, né, pessoas que às vezes estão mais perdidas do que nós mesmos e indo para lugares que é perda de tempo. E, na verdade, é só compreender, né, esses dois princípios grandiosos que tem, que basicamente tudo isso se resume. Então, nós ainda, né, nos utilizamos dessas bengalas, nós ainda precisamos, né, arrumar vítimas, culpados, para de repente dizer, eu fiz aquilo que eu podia. Mas hoje a coisa ela está, como nós vimos falando no início, né, a coisa ela está se afunilando, né? Ou seja, tu tem que criar, né, um princípio dentro de ti que te norteia. E o interessante é que aquilo que tu falou antes também, não é nesses livros que estão em cima dessa mesa, não é naqueles livros que estão lá ou naquela corrente filosófica de pensamento e da igreja. Não, não. É exatamente uma construção ampla e individual que vai te dar uma base de escolha, uma base de raciocínio e principalmente uma base de postura. Uma base de postura. Por que eu devo rezar, né, para aquele que me calunia? Nem o padre vai te dizer, saber responder isso aí às vezes, em profundidade. Por que eu tenho que fazer o bem para aquele que me faz o mal? Isso é uma questão energética, uma questão de física, que são leis da natureza. Física, lá no latim, é natureza. E tudo está na natureza, né? Esse princípio de harmonia está na natureza. Então, a gente diz, vocês falaram da inteligência artificial, aí isso aí vai virar um monstro e vai devorar todos nós. Negativo. Vai virar um monstro se um ser humano meter a mão.
e condicionar. Isso é verdade. Agora, ela por si só, ela tende ao princípio, né? Que é um princípio de harmonia, de equilíbrio e de bem. E de bem. Porque faça os outros que eu gostaria que te fizessem. Né? Então, existe uma ferramenta, uma faca, tu tanto pode usar ela de uma forma útil, como tu pode usar ela para ferir o teu irmão. Mas o que é correto? E a inteligência artificial não deixa de ser uma ferramenta. Não é a faca que é ruim, né? Exatamente. É. Entende? A inteligência artificial é uma ferramenta. Então, cada um vai usar dessa ferramenta como pode. Mas se tu não tem uma base, né, de entendimento, existem linhas de pensamento que dizem que tu tem que usar essa ferramenta, a faca, né, contra o teu irmão, se ele não concordar contigo aquilo que tu pensa de Deus. Hoje existe isso. É de se questionar, né? Né? Então, aí tu vai fazer o quê? Tu vai continuar, né, nessa disputa, tu vai continuar nessa cegueira, né, que está ali fora, ou de repente tu vai aproveitar esse tempo que é único agora, né, e tu vai te aprofundar um pouquinho, mas com uma base ampla e sólida. Porque até dentro da doutrina espírita existe fanatismo. Né? O fanatismo ele existe em todos os níveis. Onde tiver pessoas, Exato. existem imperfeições, vamos Exato. dizer assim, né, sobre qualquer coisa. Então, por que tu não constrói um prédio em cima de um ponto, digamos, único? Ele tem que ter uma base ampla. E essa base ampla, para cada um de nós, é conhecimento. E não obrigatoriamente só o conhecimento espírita. Né? Tu tem que ter conhecimento em diferentes níveis, né? Até na questão, né, da história, na questão da geografia, na questão, né, da química, na questão, por exemplo, química. Tu misturar uns elementos aí que tu não conhece, tu pode te matar. Ou tu faz uma comida com coisas erradas, tu te envenena. É química. E a química, ela tem uma coisa interessante, que é a lei de atração que funciona, né? Também. Que é o que une os elementos. Então, é espiritual. Sim. Só que a gente precisa, que nem tu disse, ampliar esses conhecimentos nas diversas áreas para poder cada vez mais compreender o todo. Se tu fica centrado só numa determinada informação, tu fica fechado naquilo ali e tu acaba não admitindo nada que venha de fora. Então é muito perigoso isso. Se nós pegarmos qualquer grande pensamento, qualquer grande pensador, nós vamos ver que ele engloba um todo, né? Ele não fica batendo numa situação só. Por isso que a busca do conhecimento ela é importantíssima, porque é ela que direciona as nossas ações. Sem essa base a gente sai meio dando cabeçada, né? Não, e o interessante é que os tempos eles te obrigam, né? Aí hoje o pessoal diz, mas está cada vez pior, os golpes são cada vez mais sofisticados, mais sutis. Claro, é para quê? Para que tu evolua, para que tu te adapte. Aí tu vai cair naquele golpe, por quê? Porque às vezes tu não conhece. Agora, a partir do momento que tu sabe onde é que tu tá, a maneira como as coisas estão, a maneira como a própria mídia se organiza, entende? Tu vai ver que exige da tua parte maturidade. E não é só maturidade espiritual, é maturidade no trato humano, né? Que nós estamos vivendo tempos proféticos, ou seja, que o justo se justifique, que o iníquo continue, né, na iniquidade. Então, quer dizer, nós estamos indo para pontos de convergência, onde que aquela pessoa que se diz boa, ela tem que ser melhor ainda. E aquele outro que não compreendeu, ele vai continuar fazendo aquilo que ele sabe. Até chegar num ponto de entendimento. Né? Enfim, aí o que acontece? Existe essa necessidade. E muitas vezes nós nos fechamos, nos isolamos, achando que nos fechando e nos isolando, nós estaremos isentos. Negativo. Porque tu te fechando e tu te isolando, tu tem acesso, né, ao celular, à televisão, e tudo isso que tu está tendo acesso não tendo uma base boa, tu vai te perder, né?
E a necessidade da convivência, né? Sim. A própria parábola do joio e do trigo, ela coloca isso, deixa que cresçam juntos. Sim. Porque nós precisamos dessa divisão, dessa separação ou dessa diferenciação para poder fazer as escolhas. Ah, se fosse tudo igualzinho, eu nunca vou saber que pode ser melhor, inclusive. Sim, e um dos princípios que Jesus ensina é, né, da questão do mal, quando ele diz, não resistais ao mal, Uhum. né, porque não é a maldade em si, mas a questão atrativa da matéria, ela é uma lei de natureza. Então, o materialismo, às vezes, ele te leva à própria maldade. Então, Jesus diz, não resistais, compreenda, se te baterem, oferece, se te pedirem, dá, né? Se te constrangerem, né? Facilita. Então, não resiste. E nós, às vezes, nessa questão de julgamento, nessa questão de vitimismo até, né? Nós vamos cair numa rede onde que não tem saída. Porque ele vai te dizer, servo mau e preguiçoso. Porque essas situações Tu sabia de onde fora... que tu estava? Sim. Tipo, tu sabia onde que tu estava. Só que essa história de tu recuar, né? Onde é que tu foi parar? Essas situações de fora, elas demonstram o que a gente tem dentro. Sim. Porque quando eles não resistiam ao mal, como é que a gente responde normalmente? Da mesma forma, da mesma Sim. moeda. Então, nós precisamos abaixar, aceitar e demonstrar diferente, que é o que ele nos pede, né? Mas sabendo onde que Sim. tu tá. Tem Sabendo que conhecer onde o tu meio tá. que tu tá vivendo. Exatamente. E a necessidade do que tu tá fazendo, os Exato. porquês, né? E saber que a tua postura não digo frente, mas que a tua postura perante tudo isso, ela tem que ser altiva, ela tem que ser positiva. Não que vá contra, que puna, que julgue, e sim que tu, né, te posicione naquilo que tu acredita, mas entendendo o que está ali fora. Entendendo o que está ali fora. Né? Então, a gente sempre fala, né, e até brinca com a própria natureza. O predador, lá na manada, ele nunca vai pegar o macho alfa, o mais forte. Ele vai pegar aquele ponto fraco, né? Mas na observação, na análise. E a mesma coisa nós. Se eu me isento desses movimentos sociais, né? O que vai acontecer? Eu vou me isolar, e eu não vou ter, digamos assim, um posicionamento à altura, né? Ou forte, ou compreendendo o que está acontecendo ali. Porque Jesus sempre diz, né? O Senhor sabe o que está acontecendo na casa. Agora o escravo não sabe. Ele só faz aquilo que foi mandado para ele, né? Então, sermos senhores da vida é sabermos das nossas escolhas e sabermos o que está acontecendo na casa. Tanto a nossa casa interna, como na nossa casa que nos cerca, né? Então, sabermos de tudo isso, de como andam esses movimentos sociais. E às vezes muitos de nós até que nos ouvem, nós já temos uma certa idade, né? E a gente vive num mundo meio particular nosso também. E às vezes a gente não tem noção do que acontece hoje com o nosso jovem, né? Nessa questão sociedade, nessa questão religiosa, nessa questão espiritual. Então, às vezes, eles têm assim os seus pontos, né? Onde que eles se colocam nisso. Por quê? Porque eles acreditam nesse tipo de coisa. E muitas vezes nós nos isolamos de tudo isso. A gente diz, não, porque eles não querem ir para a igreja, porque eles fazem isso, eles fazem aquilo. Tá, mas nós chegamos a parar alguma vez e dizer para eles, pedir assim para eles, que tipo de Deus eles acreditam, né? Eles vão dar no nosso meio, ele vai dizer assim, esse Deus que vocês seguem, que vocês enxergam ali na igreja, esse Deus que abençoa armas, esse Deus que é conivente com a mentira que tu prega, que nós pregamos,
né? Porque o filho vai dizer, né? Quantas vezes ali acontece educando o filho, o cara liga e diz que eu não tô. Como é que tu vai dizer que tu não tá se tu tá? Então, isso aí, essas almas que caminham para a consciência de Deus, elas não querem, né? E aí nós continuamos nessa, dizendo, não, porque eles estão alienados, eles não... Estão perdidos. Eles estão perdidos, eles não querem saber disso. É tu que de repente não sai desse altar, que mais dia, menos dia vai desandar, né? Vai ruir, e tu vai ter que te rebaixar essas coisas. Então, por que não, né? A gente tentar compreender isso hoje, por que não a gente sairmos, né, e irmos de encontro com tudo aquilo que está ali fora, como forma de crescermos pela experiência e como forma, às vezes, de transformarmos pelo trabalho, né? Isso que é importante. É crescer, foi colocado, né? Crescer pela experiência, pelo trato, né? E tu te posicionar e tu transformar pelo trabalho. Pelo trabalho, o perdão, o entendimento, né? Ao invés de nós ficarmos nessas narrativas que não levam a lugar nenhum. Nós estamos os adultos, né, tão bitolados num modo de vida que, às vezes, esse questionamento dos mais novos é a oportunidade que nós temos de quebrar essa bitola, de sair desse quadrado, de ver que existem outras formas diferentes daquela que eu penso, me abrindo e me modificando, né? Não, porque tem coisas que não tem como fugir, né? Porque, tipo assim, nós somos da igreja. Nós somos da igreja, nós somos do evangelho, e nós temos uma ética infinitamente menor do que eles. Né? Eu falo dos normais. Sim. Né? De uma geração, né? De uma infinita. Então, o que está acontecendo ali? Se nós que estamos todo dia dentro, nós não temos, e eles que nunca vão, né? Como é que os caras têm? Como é que eles são? E digo isso de cadeira, sentado aqui tranquilinho, né? Não só os que estão perto de mim, a maioria, eles são mais éticos do que nós. Ético que eu digo é a questão do respeito, a questão... Uma coerência, né? Das leis, né? Se não é para estacionar, não é para estacionar. Se tem as placas, é para obedecer. Nós não. A gente tá olhando pros lados. Nós tem as placas, mas tu dá um jeitinho. Aí tu tem o lance, não, mas não vai ter problema. É 1 minuto. Cara, é não para eles. Então, para te ver, naquilo que Jesus diz, sim, não. Nós não, é toda aquela negociata. Por quê? Porque negociaram conosco. Porque nós continuamos negociando. Porque nós temos um Deus de negócio. É por isso que a gente sofre tanto, né? Exato. Porque a gente ainda está nessa tentativa de fazer do meu jeito e os resultados estão... E olha como é uma negociata, né? Não, eu não faço mal a ninguém. Isso é um negócio. Isso é uma mentira, né? E uma mentira escabrosa, mas que tu tá negociando contigo mesmo. Não, eu não Tô me iludindo. Eu sou bom porque eu não faço mal a ninguém. Meu, se tu não faz mal a ninguém, tu não é bom. Tu é neutro. Né? Eu diria que é pior ainda. Não é nem neutro, já é negativo. É negativo por quê? Porque tu tá anulando uma possibilidade. Exato. Tá deixando de fazer alguma coisa. Porque a lei te manda tu te posicionar. Tu tem que agir. Tu tá dentro de uma lei de movimento e de trabalho. E tu te isenta. Então, quer dizer, esse Deus, o próprio Paulo dizia, isso aí tem que morrer tudo, né, Ti? Temos que parar de se iludir. Parar de se mentir. E achar que, né, por isso que, às vezes, quando a gente diz, né, que quem vai te julgar é o juiz mais duro que existe na face da terra, aí tu pensa, mas quem vai ser o cara? Quem vai ser o cara que vai saber de tudo de mim? Que é a nossa consciência, que é o mais duro, porque é a tua consciência, né? Foi tu que foi omisso. Tenta mentir para ela, para ver se ela aceita. Se ela não te mostra na hora o que tu... Não, mas e por quê? Aí, então, cai a máscara. E essa máscara, ela vai cair. Né? Então, a máscara cai
E nós vamos com aqueles contos lá, né? Tipo acreditando em Papai Noel, Coelhinho de Páscoa, Lobo Mau. Paraíso. Paraíso. Que nós vamos pro céu. E ainda vamos ficar do lado de Deus. Sim, com certeza, porque nós não somos ruins. Olha toda essa tigrada que está por aí. Digamos, né, os nossos irmãos, muito piores do que nós. Então, como aquilo lá é uma coisa meio que limitada, eu estou do lado dos bons. Ai, ai, é uma loucura. Uma loucura. Abre aí para nós ver. Né, vamos pedir a Deus para que nos ilumine e que traga, né, a verdade, para que a verdade nos liberte. Que Dá tá para no- escolher, porque tem 4 assuntos aqui, ó. E era aquilo que tu falava antes, né? Parece que eles escolhem para nós os negócios. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Sim. Aí tem 4 subtítulos aqui. E que são as parábolas, né, que a gente fala bastante. Essa parábola do mal rico aí é legal. Tem a parábola dos talentos também. Essa aqui dos talentos eu gosto muito dela. Deixa eu ver se dá tempo, acho que dá, né? Sim. Dá tempo. Eu vou ler ela, porque ela é... Eu acho tão... E nós temos que aprender. No nosso dia... A gente tem que aprender quem sou eu para dizer, mas a gente tem que sentir o que Jesus queria dizer. E é muito simples. É simples, é simples. Não tem que ficar inventando história. Tem que só ir na simplicidade que Jesus quer dizer. Aí ele dizia, ó, tinha um senhor que saiu, né? Aí ele confiou seus Não bens. precisa inventar nada, né? Ele confiou seus bens, o que que é? Ele deu para aquelas pessoas, segundo a capacidade de cada um. Mas por que segundo a capacidade? Tem que pensar, né? Tem Né? que se concentrar na leitura. Exato, então, Para poder entender. aí um foi lá e trabalhou. O que que é trabalhar? É fazer o bem, né? Aí o outro enterrou. O que que é enterrar? Né? É anular. Uhum. E aí depois ele diz, né? Tu foste bom. Vamos lá. Parábola dos talentos, então, dentro do capítulo 16, como eu disse. A primeira frase já é interessante. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhe colocou nas mãos os seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe, Senhor, havíeis-me colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe, Senhor, havíeis-me colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse, Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas o seu senhor lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-vos-á a todos aqueles que já têm, e eles terão cumulado de bens. Mas, para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro
e ranger de dentes. Uma bela historinha. É uma bela historinha mesmo, uma bela história. Que se tu não tem olhos de ver, é uma historinha. Uma historinha de uns caras, né? Os empregados. Aí um fez uma coisa, outro fez outra, e deu para um, tirou do outro. E o senhor Aí, duro. E agora, se tu tem uma amplitude de entendimento bem maior, tu vai ver que ali estão inseridas várias leis, né? A lei de reencarnação, a lei de justiça, que é a karma, né? Então tem todas essas leis. E o interessante é que ele diz assim: o Senhor age como um homem. Porque na realidade, e nós vamos chegar nesse entendimento um dia, né? Existe um Senhor, que é Deus nosso Pai, e o resto é tudo filhos que servem, né? Servos de Deus que servem. Filhos herdeiros, cujo trabalho, cuja situação momentânea é servir a Deus, né? Tu tem que servir ao Senhor exatamente por quê? Porque Ele te deu toda a estrutura da casa, Ele te deu toda a questão estrutural aonde tu te manifesta. E momentaneamente, até tu ter a maioridade espiritual, até tu ser senhor de ti mesmo, o que acontece? Tu vai servir essa estrutura que é maior do que tu, que é o exemplo que a gente coloca, digamos, de uma casa, de uma família. Então, esse senhor, ele tinha que fazer uma longa viagem e sair do país. Então quer dizer que os caras não iam ter contato com ele, né? Ele ia sair do país. Isso significa o quê? É quando nós reencarnamos. Nós estávamos, né? Aí o cara vai dizer: não, mas isso aí vocês estão puxando a brasa para o assado de vocês estão manipulando essa historinha com os elementos que vocês... Aí eu te respondo para ti que pensou assim: continua na igreja, então. Apresente uma outra versão. Ou continua fazendo aquilo que tu faz e não te abre para as coisas, né? Mas o segredo das próprias coisas é se abrir. A tal ponto que se tu hoje tu for lá, né, até na inteligência artificial, que é mais fácil, mas se tu for buscar num cara que é meio inteligente, ele vai te dizer assim: quando tu ler um texto, qualquer texto, de autoria, por exemplo, do Antônio, peça em oração, ou peça, né, para que tu entenda o texto na medida como tu quis expor a tua ideia naquele texto. Pegar a ideia do autor, né? Do autor. Porque muitas vezes tu interpreta aquele texto totalmente errado. Hoje o nosso maior problema é as interpretações erradas da lei. Não sabemos interpretar. Sim, a lei é muito simples. E aí cada um interpreta ela da maneira dela. A lei dos homens também. Sim. E a lei de Deus é a mesma coisa, né? Então, quer dizer, se tu acredita... Bom, não sei em que livro que está isso. Eu acho que é no livro dos médios, que diz assim, das 3 perguntinhas básicas. Tu acredita em Deus? Né? Tu acredita que tu é uma alma eterna? E tu acredita que, sendo uma alma eterna, tu reencarna várias vezes? Se para qualquer uma dessas 3 perguntas a resposta é não, nem leia mais isso aí. Para com aquilo ali. Esquece, cara. Cresce dentro da igreja que tu tá. Tu entende que de repente um dia tu vai, sei lá, né? Mas esquece, não vai adiante porque tu não tem base. Mas a maioria de nós acredita em Deus. A maioria de nós acredita que a alma é eterna. Claro que a grande maioria não acredita no outro, mas nós acreditamos naquele modus negociata, né? Eu acredito em Deus. Mas eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas faz tudo o contrário. Eu acredito que eu sou eterno. Mas vou deixar para amanhã aquilo que eu tenho que fazer hoje porque eu vou me salvar. Eu não sei como, mas eu vou me salvar. Não é fazendo, e sim, de repente, um milagre. O interessante é que uma parcela, vamos dizer, da população, ela contesta algumas coisas. Mas ela não tem uma ideia diferente da coisa. Não, isso aqui não é... Esse texto aqui é uma parábola que está lá em São Mateus, palavras de Jesus. Sim. Então,
antes de contestar, a gente tem que pensar assim, o que que ele quis dizer com isso? Qual é a ideia que ele quer passar com essa história? Porque ele não estava lá de brincadeira com os caras, ele Sim, estava passando instruções e Por quê? ensinamentos. Exato, Pra quê? porque se ele fosse babaca, cara, ele não ia dizer, tira daquele que tem 1 e dá para aquele que tem 10. É totalmente o contrário àquilo que ele pregou. Servo mau e preguiçoso, ele disse pro cara, né? Sim, é totalmente o contrário. Ele diz, porque quem muito tem, Muito não, terá. quem o pouco tem, Aham, até sim, o aquele pouco ser-lhe-á tirado. Aí tu diz, mas porra, mas Jesus está falando Até o pouco que acha que tem, ele diz aqui, né? que acha que tem, É. porque não é nem teu. Sim, ele pode ler. Tô tentando achar a parte ali. Sim, aqui bem no final. Ó, que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-no aquele que tem 10 talentos. Cara, o cara tá rico, tu vai dar ainda mais para ele. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm. E eles serão cumulados de bens. Tá aqui, ó. Tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. Para aquele que não tem, então às vezes até parece aquilo que hoje a gente escuta na nossa sociedade, né? Que aquele que tem seja acumulado de bens. Então, às vezes tem grandes empresários e tal, que muitas vezes os maus e os preguiçosos ficam rotulando ele como ladrão. Só na inveja. Que ele tem que dividir tudo aquilo que ele tem com os pobrezinhos, que são uma turma de preguiçosos. Mau e preguiçoso, Preguiçosos, né? Uma turma de preguiçosos. Então, cara, invejosos. se Deus falou esse tipo de coisa que vai totalmente contra aquele Deusinho querido que a gente conhece, o que ele queria dizer? Uhum. Qual é a profundidade disso, né? Porque Né? a gente tem que tentar entender o que essa historinha quer nos dizer, né? Sim. Se ela não está falando exatamente de mim mesmo, o que eu estou fazendo com... O que são os talentos? Não são os dinheiros, mas as capacidades que eu tenho. Sim. Porque a gente percebe a diferença de um ser para outro ser, desde o nascimento, um com aptidões e o outro, às vezes, limitado. Então, onde é que estão os talentos nessas opções que a gente está observando? Não é que ele diz aqui no início, ó, chamou os seus servidores e colocou nas suas mãos seus bens. Seus bens. Seus servidores para que o sirvam. Aham. E deu para eles uma coisa que não é deles, que eles têm que prestar conta. Aham, exatamente. Tendo dado 5 para um, 2 para o outro e, né, 1 a outro, segundo a capacidade de cada um, partiu. Quer dizer, mandou, diz, ó, se virem. Vai para luta. Se virem. Aquele, pois, ó, que tenha recebido 5, foi e negociou. Aquele que tem recebido 2, foi e negociou. O que é negociar? É tu te envolver, é tu... As formas de trabalho que a vida Exato. proporciona, né? Trabalho interno, inclusive, não só tu tá aberto para o mundo. crescimento. Tu te posicionar, e não tu te omitir, e não tu te omitires, né, com aquilo que acontece ao teu redor. Então eles vão lá, eles negociam. E ó, mas aquele que não havia recebido sem nenhum, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente tem que entender que esses dinheiros, né, esses talentos, eles são virtudes, né? Virtudes que cada um tem. Então, um nasce com saúde, com inteligência, nasce com Força física, força física, a oratória, a sabedoria, né? dom de Sim, ensinar. exato. O outro, nem saúde ele tem. Nasceu sem saúde. Então, quer dizer, os talentos são, digamos assim, as conquistas da alma. Mas não é que Deus presenteia, e sim que cada um abarca pela sua capacidade. Que cada um abarca pela sua responsabilidade dentro da família. Um irmão velho, né? Uma pessoa, um filho teu mais velho, tu vai dar responsabilidades muito maiores do que um filho pequeno. Porque ele está em condições de assumir responsabilidades. Já demonstrou, né? E ele está em condições de assumir. E é assim que funciona. Então, se perante a lei, perante o pai, tu mostra que tu é capaz,
tu terás sobre ti, que é o que ele diz no final. A quem muito tem, será dado muito e será acumulado de bens. Ou seja, tu vai receber. Não, mas o cara enterra. É. A cada um segundo suas obras, né? E o cara Então, enterra. Mas significa o que enterrar? Tu entendeu? Porque ele poderia usar para si, mas ele enterra. minimamente ele poderia, deveria. Exato. Ele nem usa para negociar. Ele Uhum. poderia usar para si. Mas ele fez o quê? Ele enterra. Ele anula. Ele anula, ele usa só para si. E aí chegam os outros, né? Chegam os outros. Quando que os outros chegam? Quando morre, quando desencarna, quando acabou o teu tempo nesse país, que tu vai voltar para outro país, né? E aí tu tem a obrigação de Quando responder. Quando tu desencarnar, tu vai te apresentar perante o Senhor ou perante a justiça com aquilo que tu fez, com tudo que te foi dado. E aí aquele dia que tu passou na frente daquele cara que não podia, tu tendo saúde, tu levantou, tu ajudou ele? Não. O que diz a lei? Tu devia ajudar. E então? E pior que às vezes a gente, usando esse exemplo, a gente sempre diz assim, mas não sei o quê. Mas às vezes a gente não faz nem dentro da nossa casa, né? O que mais tem se debatido ultimamente é a questão parental. Pais, nem falo filhos que é mais fácil, mas pais, a gente desassiste os pais, então está negando exatamente os atributos que nós recebemos deles e deixando. Então vamos, né, nós estamos no nosso tempo, nós vamos deixar uma tarefa aí para todos aqueles que nos ouvem, para que pensem um pouco, né? Por que, semana que vem a gente volta, por que aquele que ganhou só um talento, enterrou o talento, ele chega para o Senhor e diz assim, Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, que recolhes onde não espalhaste, tomado de medo, enterrei. Olha o detalhe, o que é teu. Uhum. Ele sabe. Ele sabe. Um grande abraço a todos. Parábola dos talentos. E a gente continua semana que vem. Vamos pegar aqui essa, né, por que o cara já chega se explicando, O que né? que ele quis dizer com isso? É. Né? Uhum. E aí ele diz, sei que és um homem duro. E a gente sabe. Obrigado a todos. Até semana que vem. Até Continuamos semana que vem. até meio-dia agora com o Isso. programa na rádio. Isso. Vamos lá.